Começando mais uma transmissão. Estou voltando à vida depois de uma semana de férias conturbadíssima. Me sinto até melhor já. Acreditam nisso? Só de estar aqui falando com vocês, já me sinto melhor. Porque assim eu começo a falar, não fico fechado. Na live de hoje a gente vai falar sobre mim, sobre uma despedida que eu fiz esse final de semana. Muito importante. Muito importante. Na live de hoje a gente vai falar sobre mim, sobre minha despedida de uma relação de 10 anos de duração. Acho que ele nem sabe que tem 10 anos de duração, mas eu sei. Ela começou em 2015 e encerrou esse final de semana, 2025. Amar é também deixar ir. Deixar aquela pessoa que você ama ir embora, seguir a vida dela, ter o caminho dela. E, por extensão, você fazer o mesmo com a sua. Vamos ver se alguém entra na nossa live, pra dar um oi, pra dar um tchau, pra falar qualquer coisa que preste. Ou que não preste também, não tem problema, desde que vocês reajam. Por favor, reajam, gente, aos meus conteúdos, mandem like, mandem mensagem, falem comigo. Eu estou aqui disponível toda segunda-feira ao vivo. Os vídeos que eu gravo aqui na Twitch vão pro meu canal do YouTube, que eu separo só o melhor. Estou fazendo aqui do lado uma live Pix, pedindo pra vocês ajuda, né? Você pode apontar a câmera para a imagem que está ali na tela, ou então entrar em contato através do link que eu deixo embaixo da descrição de todos os meus vídeos. A partir de R$ 5 você pode dar uma leve contribuição e me ajudar a pagar as minhas dívidas. E claro, continuar meu trabalho aqui, que eu tenho muito prazer em fazer, e principalmente que eu me presto a estudar sobre os assuntos, a me aprofundar sobre eles, a contar pra vocês as vivências. Enfim, gente, isso aqui é uma dedicação, é um investimento. E eu espero que vocês reconheçam isso, tanto deixando o like, quanto compartilhando o vídeo, ou até comentando. E se possível, não é obrigado, nada que é obrigado, você mandar uma contribuição na Live Pix. Eu tenho aí uma fiança que eu paguei a fiança, né, daquele episódio que já está aqui também no canal, sobre eu ter dado uma de Rinona, cleptomaníaco, e fui pego. E a partir disso eu fui indiciado, eu fui detido, e eu preciso responder a um processo criminal, e pra ser solto no dia que eu estava lá detido e paguei uma fiança de um salário mínimo. Em breve eu vou ter mais informações sobre esse caso. O Ministério Público já entrou em contato comigo, já me encaminhou uma notificação, uma convocação para comparecer ao local. Na notificação eles perguntam se você tem um advogado, se tiver beleza, já pode marcar a possível audiência, e se você não tiver advogado, você tem que entrar em contato com a central pedindo um advogado do serviço público, e foi justamente o que eu fiz. Hoje eu mandei um e-mail para eles com os meus dados, solicitando ajuda de um profissional que presta serviços públicos para me ajudar, porque eu não tenho condições de pagar o advogado. E como eu sei que eu sou culpado, então também não tem muito o que ser feito. Eu já tô me declarando culpado desde já. Então é simplesmente chegar lá, sentar, assinar os papéis e ir embora. Se eu fosse inocente, esse dinheiro voltaria pra mim, né? Ele seria reposto pra minha conta. Mas como eu não sou inocente, eu realmente cometi esse ato, então o dinheiro vai ficar pro Estado, por conta do prejuízo que eu causei a eles, por ter que se movimentar, por ter que me levar pelo carro, pelo tempo do delegado, pela escrivã. Então esse dinheiro é pra pagar isso. E aí quem paga é a pessoa que cometeu o crime, que foi o meu caso. Então se você puder me ajudar, para que eu possa sair dessa e me curar dessa cleptomania, já que é uma mistura de cleptomania com desespero e falta de dinheiro mesmo, e que eu não possa voltar para o mercado de trabalho, sabe, que eu não possa voltar a trabalhar de carteira assinada, já que o meu compromisso aqui é com vocês e mais ninguém. Isso aqui tá muito claro para mim já, o compromisso meu de trabalho é com vocês. Tenho outra opção de seguir firme com as minhas redes sociais. Fora isso, eu não tenho outra opção, a não ser essa. Dito isso, obrigado por quem me esperou, obrigado pela paciência. Eu tirei uma semana de férias para cuidar da minha filhada, que mora no litoral de São Paulo, e ali eu fiquei um tempo, levei também uma amiguinha para fazer companhia para ela. Foi extremamente edificante essa mini férias. Ali eu pude ficar um pouco distante disso, né? Não que me faça mal, mas é bom também a gente ficar um pouco distante às vezes para poder furar a bolha. E com isso eu pude, vou dizer conhecer, mas ter um pouco mais de acesso à realidade de outras pessoas, e não apenas da minha realidade. E aí por uma semana eu fiquei lá, a gente saiu, foi na praia, curtiu, comeu fora, andou de patinete elétrico. Eu fui o tio nota 1000. E por conta disso eu resolvi também encontrar com o meu ex. A gente já terminou, já tem alguns anos, mas permanecia um certo ar de amizade barra sentimento, o ar, pelo menos da minha parte. E aí eu me encontrei com ele e com as meninas, claro, a gente estávamos todos juntos. E foi legal até. Sim, a gente curtiu, foi num parque, aproveitou, parquinho de cidade, mesmo aqueles parquinhos pequenos. As últimas vezes que eu o vi, foi sempre uma experiência diferenciada pra mim. Justamente porque antes eu estava dentro da relação. Então, uma vez dentro de uma relação, você não tem clareza de como funciona a dinâmica completa, porque você está envolvido, você está apaixonado, você está amando. Então, não é possível você ter uma visão completa do todo, né? Nem agora também é possível. Eu não tenho certeza do que eu vejo, do que eu sei. Só tenho certeza do que eu quero e do que eu não quero, principalmente. E aí, essa relação ela concluiu, a gente se separou de fato em 2021, isso já tem 4 anos. No entanto, a separação da casa aconteceu 2 anos depois. A gente ficou mais 2 anos ainda dividindo o mesmo teto, por uma questão de dependência financeira, dependência emocional, por não saber o que seriam os próximos passos. E em 2023, a gente se separou em definitivo da casa. Portanto, durante esse tempo, de 23 para
cá, a gente continuou mantendo a amizade. Essa corda foi ficando cada vez mais esticada, mais distante. Eu fiz muitas mudanças, abri mão da minha carreira, porque eu não queria mais nada que lembrasse o meu passado. Eu não tinha estrutura, na verdade, também, pra poder me adequar a esse passado. Eu tava simplesmente andando em círculos. E eu não conseguia imaginar, conceber a ideia de que existia, de um lado, meu trabalho, existia do outro lado ele, e que a gente teria que ficar convivendo nesse mesmo espaço, mesmo que distante. E era assim que funcionava. Porque ele era meu sócio numa empresa, e aí eu teria que voltar a trabalhar por carteira assinada, por conta própria que seja. E eu me sentia muito sensibilizado, porque tudo me lembrava ele. A gente montou uma vida, uma estrutura juntos, e isso me trazia fortes lembranças da época que eu fui muito feliz, que foram os melhores 5 anos da minha vida, afinal. Aí depois disso, as coisas foram desmoronando, a rotina, a traição da minha parte, né? Eu acabei contando pra ele que eu tinha traído ele, com o melhor amigo dele, e aí a gente continuou amigos, inclusive o melhor amigo dele continuou, o melhor amigo dele, e continuou também. Não vou falar meu amigo porque a gente não tem essa amizade, tipo, você é só sempre uma terceira pessoa nessa situação. Existem essas duas pessoas que são amigas antes de te conhecer, e você acaba sendo um conhecido pra eles. Então eu não via essa pessoa, esse melhor amigo dele, como um amigo pra mim. Eu via ele como um amigo em comum, de uma pessoa que eu amei e que eu continuo amando, inclusive. Como pessoas maduras e adultas. Seguimos em frente, continuamos mantendo essa amizade, esse espírito de camaradagem, de boa vizinhança. E eu fui fazendo as minhas transições, então eu fui me distanciando muito daquele personagem que eu tinha antes. O arquiteto, formado, carreira, carinha dos negócios, o que resolvia tudo. E aí foi a hora que foi entrando o Lupin, que é essa pessoa, né, que me incorpora agora, que é esse personagem. E a Lupin Braz foi me tomando por completo, essa é a grande verdade. E me afastando cada vez mais desse mundo corporativo. O meu ex também estava envolvido nesse mundo corporativo e foi ficando distante também. A gente ainda mantinha alguma conversa de empresa por conta de papéis, burocracia. E a gente se falava de vez em quando, chamada de voz por rede social. E a gente sempre teve um papo muito bom, assim, muito agradável. A conversa sempre foi muito boa, fluida. Nunca teve nenhum tipo de problema quanto a isso. Temos amizade, muito entrosamento intelectual. Não conheci outra pessoa que eu tivesse tanta afinidade intelectual quanto ele. De vez em quando a gente tinha que se encontrar pessoalmente por N questões. E também porque eu queria fazer questão de vê-lo. Eu sentia amor por ele. E eu sentia que eu precisava ainda desabrochar alguma coisa, de que precisava desse contato para poder entender melhor essa relação. Eu precisava da presença mesmo. Eu não consigo ter amizade apenas ou relacionamentos apenas por redes sociais. Eu preciso, de vez em quando, de pessoas que eu tenho muita estima, encontrá-las pessoalmente, sentir essas pessoas. Só que eu sentia que da parte dele isso não era recíproco, que ele não tinha essa vontade, esse interesse. Isso foi se perdendo cada vez mais, foi ficando uma coisa inclusive forçada. E daí da última vez que a gente se encontrou, que foi essa semana no litoral, percebi isso muito claramente, assim, de que a gente não estava mais sincronizado. Não vou nem falar a força do amor e da paixão, mas não tinha nem a questão do entrosamento, da amizade, tinha só um clima pesado no ar, sabe? Um clima de atrito, de guerra, de disputa. Não era saudável. Por falta de sentido e por necessidade de sentir, eu continuei ali. Tudo isso aconteceu nessa semana que eu tirei essa mini férias. Eu voltei pra São Paulo na sexta, na própria sexta de tarde eu voltei pro litoral de novo pra resolver outras questões. E aí, na sexta-feira de noite, eu mandei uma mensagem pra ele, falando assim que eu ia dar uma volta na praia, de noite. Que eu queria basicamente conversar mesmo sobre a gente, né? Sobre a nossa relação. E pôr um ponto final nessa história, de que não tinha mais nada mesmo, de que realmente a gente não teria mais nenhum tipo de relacionamento amoroso, de que se era isso mesmo, eu também tinha essa dúvida, não era que eu sabia se era ou não, eu também tinha essa dúvida. Mas aí ele não respondeu, não disse nada, eu peguei e fui sozinho pra essa praia de noite. E aí eu andei a praia, um bom pedaço da praia. Eu andei, fiquei ali pensando. Acho que 1h30, 2 horas, andando e pensando. Voltei pra casa, consegui resolver ali algumas questõezinhas de casa, dormi. Acordei no dia seguinte muito aflito, com o coração pesado, com uma vontade muito grande de chorar, de fazer besteira. E aí no sábado também acordei, fui na praia, pra poder me aliviar. Aí fiquei ali andando também da mesma forma que fiz no dia anterior, só que durante o dia. Eu fiquei ali um bom trecho, não vou dizer que fiquei 2 horas, mas eu fiquei 1 hora e pouco, andando também um bom tempo. Eu parei de andar porque começou a chover. Da mesma forma, muito angustiado e pensando o que eu queria fazer, o que eu tinha que fazer. E aí minha cabeça não vinha nada que pudesse manter aquela situação, a não ser conversar e dar um basta digno, né, corajoso naquele estado que eu estava. E aí eu mandei mensagem pra ele de novo, dizendo que eu precisava falar com ele, que teria que ser a sós, e seria uma conversa definitiva. Ele me respondeu dizendo que não iria conversar comigo, que não ia falar. E aí eu dei pra ele uma mensagem dizendo que então vai ser por mensagem mesmo. Foi aí o título desse vídeo. Eu falei: amar é também deixar ir. Estou deixando você ir. Foi isso. Eu esperei ali uns 3 minutos pra ver se teria alguma reação, só pra não ter que ficar depois pensando que eu fui injusto de fato de ter bloqueado, deletado, desaparecido. Então eu esperei um pouquinho, não houve reação, bloqueei no WhatsApp de imediato, fiquei ali sentado no ponto de ônibus onde eu estava, esperando pra ver se tinha alguma resposta, porque eu havia mandado antes minha localização pra ele, também não apareceu. E a partir disso aí eu comecei a bloquear ele de todas as minhas redes sociais, pra não ter nenhum
tipo de contato. Até tenho aqui algum material dele, por conta de fotos e vídeos que a gente fez juntos, a gente ainda tinha um relacionamento, mas eu não ouso tocar nisso ainda. Não quero nenhum tipo de contato. É a primeira vez que eu faço isso. Todas as vezes que eu terminei um relacionamento, foi eu que terminei esses relacionamentos, mas eu nunca terminei de fato nenhum relacionamento. O que eu fazia era como ele, sempre me afastar da pessoa e deixar que o tempo nos afastasse de fato e terminasse a relação, e não que eu desse um ponto final. E daí durante 4 anos foi isso. A gente separados, mas ficava ali algo meio no ar, assim, de que algo podia acontecer, de que algo podia voltar. E nessa minha nova fase, principalmente desses conteúdos que eu faço, que envolvem muito, 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 muito psicológico pra poder lidar, e disciplina, e organização, e todo o resto que envolve uma pessoa que trabalha com conteúdo adulto, eu não conseguia conceber a presença dele nessa situação, porque quando eu pensava nele, isso ocupava boa parte da minha força criativa. E vê-lo pessoalmente me causou um dano físico. Meu corpo estava dizendo, olha, não é pra você, não é pra você estar nessa situação, não é pra você estar nesse lugar. Porque uma coisa é você estar nisso, estando vazio, você fica caçando o que te preenche. Outra coisa é você estar com planejamento, ocupado, gravando vídeo, conteúdo, o tempo inteiro, editando coisa. Não dá tempo, gente. Não dá tempo, não dá tempo. E aí eu preciso pagar minhas contas desse jeito, com esse material aqui. Se eu ficasse pensando, gastando as minhas possibilidades com uma história que já tava mais que óbvia que não ia rolar, como que eu iria voltar pra cá e fazer os meus conteúdos? Tudo bem, a gente pode focar no impossível. A gente pode focar no impossível, isso é fato. Porque o impossível, ele leva a gente muito além, quando você consegue atingir o impossível. Mas nesse esforço, esse gasto de tempo que você gasta no impossível e as coisas possíveis que são mais na sua cara, estampadas na sua cara, você não tem força pra reagir a elas. Uma vez eu fiquei sem falar com ele durante um mês, precisava focar mesmo aqui, nesse trabalho que eu faço aqui há um tempo. Sabe quando a vida fluiu? Claro, os primeiros dias eu senti muita falta, eu fiquei sofrendo, eu fiquei muito mal. Mas depois da primeira semana, eu me acostumei. Passou todas as sensações ruins e ficou só uma sensação de saudade. Aí voltamos a conversar depois disso, e aí voltamos a nos ver esse final de semana. Eu acredito que eu não quero mais só sentir saudade. Eu quero que vire só uma lembrança. Apenas uma doce lembrança e nada mais. Que eu possa ser grato pela nossa relação enquanto ela durou. Aprendi muitas coisas, das quais eu vou levar pra vida inteira. São coisas muito valiosas. E eu entreguei muitas coisas também. Eu entreguei muitas coisas pra ele também. Eu deixei pra ele toda a minha vida pra trás que eu tinha. Deixei tudo pra ele. Minha carreira, minha profissão, minha empresa, meu coração. Que meu coração pertence a ele. E eu entreguei a minha melhor parte. Foi o meu amor. Nunca tinha amado ninguém com essa força. Com essa entrega que eu amei ele. E eu entreguei isso pra ele. Então ele levou isso pra ele. Preciso agora focar na minha vida pessoal. Nos meus conteúdos. Os conteúdos mais 18 me dão um dinheiro imediato. Mas eu preciso também dos conteúdos livre que é feito pro YouTube também me dê algum retorno. E pra isso, eu só vou conseguir me dedicando 100%. 100%. Eu não posso ter nenhum tipo de entrave, obstáculo, curva, desvio, nada. Eu preciso focar 100% nos meus conteúdos. Eu tô montando a carreira aqui. E como que eu monto a carreira tendo que lidar com uma relação mal resolvida, da qual eu criei uma dependência absurda emocional, em que qualquer situação que aconteça eu já desabo inteiro. Não dá, entendeu? Não dá. Realmente, eu peço que ele seja feliz, que ele tenha uma vida maravilhosa, sério, que ele possa encontrar uma pessoa que ele queira, que ele possa se entregar de novo, dar essa assistência pra pessoa, que eles possam ter essa troca, e que eu possa seguir da mesma forma o meu caminho, sendo quem eu sou, nunca abrindo mão da minha personalidade, nunca abrindo mão das minhas convicções, certo? Das minhas virtudes, por mais que elas sejam duvidosas, são minhas. Poderia contar pra vocês histórias aqui da minha vida, né, de como aconteceram as coisas, mas isso não vem ao caso, porque são muitas histórias, gente, não é tão interessante assim quanto parece. Quando você tá de fora, você vê que as coisas são só normais, parece ser muita coisa, aquela pessoa parece ser única, sabe? Parece ser a única pessoa no mundo que você vai amar pra sempre, mas isso daí é só você sendo emotivo, exagerado, muitas vezes até pessimista, baixa autoestima. Vai correr, sabe? Vai malhar, vai cuidar de você, do seu corpo, da sua saúde. Pense em você, pense no que você introduz em você. Se você tem uma vida que você transa com todo mundo sem camisinha, vai no médico sempre, trata disso. Se você fuma, se você usa droga, vai no médico, faz um exame, faz exames, toma remédios, né? Que ninguém tá falando pra você parar de ter essa vida, esses hábitos. Até porque eles te garantem sobrevivência. Mas já que você sabe que isso acontece, busca ajuda médica. Limpa os dentes, faz um tratamento dental, melhora a alimentação. Eu tenho uma vida cujo meu trabalho, minha renda, é trabalho sexual. Fazer sexo com estranhos e gravar conteúdo. Onde que eu tenho que cuidar? Aqui, ó. Aqui que eu tenho que cuidar. Estão vendo? Aqui, ó. Ó. Tá pegando aí? Tem muita luz aqui, ó. Não dá pra ver direito. PrEP. Se eu tô sempre me colocando em perigo com pessoas estranhas, PrEP. Detalhe, ainda tem gravações que eu faço que a pessoa nem sabe o que eu tô gravando. E daí eu tenho um trabalho gigantesco de vir aqui editar todos os vídeos. Isso são redução de danos. Agora, eu transo em camisinha. Eu não vou ao médico. Eu não tomo PrEP. Eu uso droga. Eu fumo. Eu durmo mal. Eu carrego uma camada gigantesca de estresse nas minhas costas por conta de relações mal resolvidas. Quando que eu consigo focar na minha arte? Quando que eu consigo focar pra ganhar dinheiro? Nunca. Nunca. Pra que eu não fraqueje e tentar voltar atrás, coisa que eu nunca fiz. Todas as vezes que eu dei um passo adiante, eu nunca voltei atrás. E me orgulho disso. Então, pra que não seja mais um desses motivos pra poder voltar atrás, esse vídeo vai ser publicado, ele vai ser documentado, para que toda vez que eu sentir alguma necessidade de lembrar das coisas que eu fiz e quem eu fui, eu venho aqui visualizar. Ainda estou triste, por mais que na minha cabeça fantasiasse ter essa conversa com ele, nunca vi essa possibilidade, porque a gente nunca falava da gente,
era sempre dos outros. Então, agora eu tô falando de mim, e eu estou abrindo meu coração pra vocês. É uma história das minhas mais preciosas, e eu descartei ela aqui, e quando eu descarto também as coisas é porque elas não têm mais valor pra mim. Não sinto mais vontade de revê-lo, não sinto vontade de conversar com ele, só sinto uma tristeza profunda assim no peito, como se algo de mim foi quebrado, é como se algo foi levado e que não vai voltar mais. Algo foi roubado, talvez, mas eu não tenho vontade de recuperar. Isso não. Pronto. Falei tudo isso de forma muito séria, sem chorar. Eu tava muito mal. Eu fiquei mal. Desde o dia que eu encontrei com ele, eu já fiquei mal e até hoje. Mas agora que eu desabafei aqui com vocês, estou bem melhor. Quem tiver qualquer tipo de dúvida sobre relacionamentos inacabados, sobre relacionamentos complicados, procure aqui porque eu tenho muito o que contar. Mas eu não vou contar de graça. Então você tem que me acessar, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Ao mesmo tempo que você lida com a realidade propriamente dita, da perda, do luto, os hábitos não te deixam esquecer, eles persistem, querem continuar existindo, e aí também entra a necessidade de você fazer uma limpeza nas coisas, né? Tirar por enquanto todas as coisas que te lembram essa pessoa, pra poder lembrar, pra poder deixar bem claro pra mente, deixar bem fixo pra mente que não existe mais essa pessoa, que ela se foi, e que a partir de agora você precisa caminhar sem ela, não tem outro jeito. Pra mim, não estou comparando em relação ao peso de perder um ente querido, mas é assim que eu fui me sentindo quando eu perdi meu relacionamento, e foi assim que eu fui entendendo que eu precisava dizer adeus. E daí ontem eu fiz mais uma das minhas limpezas com as coisas que eu tinha, que me lembrava ele. E aí tem esse livro aqui também que eu preciso me livrar. Ainda não tive coragem de fazer isso, mas eu espero fazer isso muito em breve. Me livrar desse livro de algum jeito, porque eu também não possa mais lembrar dele. E é isso. A gente tem que seguir nossa vida sabendo que pessoas que nos foram muito importantes, elas se foram. Você tem que seguir a sua vida. Lembrei que... Acho que agora eu vou chorar. Eu tive uma lembrança. Eu tava no auge da minha saudade do meu ex. No auge da saudade. Eu tive um sonho muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Uma das coisas que eu mais amava na nossa relação, quando eu tinha que fazer compra, eu fazia essas compras. E eu voltava pra casa com as sacolas cheias de coisas, né? E eu... E eu tirava essas compras da sacola e ele vinha ver o que eu tinha comprado. E eu ficava todo feliz, porque algumas das coisas que eu comprava eram coisas que ele gostava. E ele ficava todo feliz, assim, sabe, surpreso e alegre quando eu via essas coisas. E aí eu tive um sonho, já separados, né? Que eu fazia exatamente esse ritual, que eu ia lá no mercado e eu fazia... E eu fazia essa compra, e chegava em casa, ele tava me esperando, né, no sonho, e daí ele vinha. E eu ficava muito feliz, assim, eu tava muito feliz. Eu falei assim, nossa, mas eu achei que a gente tinha terminado, mas que bom que a gente conseguiu. A gente tá na mesma casa de novo. E era muito feliz esse sonho. E eu chorava no sonho, de felicidade. Gente, eu acordei tão emocionado que eu chorei. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Nunca. Nunca. Eu acordei chorando. Eu despertei. Eu despertei como se eu estivesse chorando no sonho. Eu acordei chorando. Eu despertei chorando do sonho. E eu nunca, nunca esqueci disso. Eu acordei chorando. Esse dia foi muito triste. Eu fiquei um bom tempo deitado na cama, pensando. E por respeito à nossa história, eu nunca tentei voltar, sabe? Eu nunca forcei a barra pra voltar em nada. Porque eu sabia que no final a gente teria que seguir nosso destino, nosso caminho. E é o que tá acontecendo agora. Eu quero dizer pra você que eu abandonei. A última pessoa que eu abandonei, que não tem mais ninguém, fora meus pais. Meu último amigo, que eu abandonei. Que eu fiz isso mais por você do que por mim. Que eu não quero que você continue convivendo com uma pessoa tão problemática como eu, que te traz tantos problemas ao mesmo tempo, que não consegue mais te dar
aquelas risadas que eu te dava, que não consegue mais ser aquela pessoa que eu era. Eu não sei porque eu sou assim, eu não sei porque isso aconteceu comigo, não sei porque. Não sei. Não tenho resposta pra nada disso. Eu só sei que eu preciso me afastar, e que eu preciso focar, e que eu preciso ter algo firme na minha vida. Preciso ter algo consistente, rígido, um pilar mesmo. E eu acho muito desonesto que eu delegue a você esse pilar. Na verdade, eu acho muito errado que eu delegue a uma pessoa essa posição, esse lugar. E ser um pilar para as minhas maluquices, para as minhas dores. Eu quero que você saiba que eu realmente não guardo nada de mal de você. Tipo, você foi sempre a melhor pessoa para mim. Você foi sempre a melhor pessoa para mim. Eu quero que você busque felicidade. Longe de mim. Eu queria ter te falado isso pessoalmente, mas você não quis. Eu te entendo que você tem que ficar num local seguro mesmo, porque eu não sou uma pessoa segura. E agora eu vou me isolar, vou focar nisso aqui, que é a única coisa que eu consigo fazer. E eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por sempre atender o telefone quando eu liguei. Mesmo quando eu tava muito longe. Quando eu desapareci. Deixei todo mundo preocupado. Só lembrei do seu número e você me atendeu. E você nunca me abandonou. Eu tô te abandonando agora. Pelo seu bem. Então obrigado. Desculpa. Por te causar dor, sofrimento. E por ter que te bloquear de tudo. Te deletar de tudo. É porque eu não suporto ver a sua imagem e não sentir tristeza. E não sentir saudade. E eu torço pela sua felicidade. E pela minha também. Espero que a gente encontre nesse mundo tão difícil. Tão solitário. O nosso espaço. Eu busco isso todos os dias. Mas eu não sei o que vai ser de mim, então. Eu tô tentando, entendeu? Essas lágrimas são de desabafo. Porque eu perdi meu último amigo. E quando eu falei que estou te deixando ir é por isso, porque eu sinto que você estava preso a mim. E eu te prendi a mim. Eu te mantinha nessa condição. E agora eu quero que você seja livre. Pra fazer amizade, pra conhecer pessoas. Pra ser feliz. E guardar de mim só as melhores lembranças. Não as piores. E eu te amo. Sempre vou te amar. Tchau. Bitches want Nike. They looking for a check. Tell them it ain't likely. Said she need a ring like Carmelo. You must be on that white like Othello. All you want is Nike. Just like you, just like me.